Em uma pequena cidade no interior do Brasil, vivia um garoto de 12 anos chamado Miguel. Desde muito cedo, ele mostrou uma inteligência excepcional, algo que logo se espalhou pelos os corredores da escola e pela vizinhança. Seus amigos, professores e até mesmo seus pais ficavam atônitos com sua capacidade de raciocinar de forma lógica e precisa. Mas Miguel não era apenas um prodígio acadêmico. Ele tinha uma paixão única pela justiça. Em vez de jogar futebol ou brincar na rua com as outras crianças, Miguel passava horas lendo livros de direito e estudando casos históricos. Era um fascínio natural. Ele entendia as complexidades da lei de maneira que poucos adultos conseguiam compreender. Sua casa estava cheia de livros sobre jurisprudência e ele os devorava com uma voracidade que impressionava. Na escola, seus professores o viam como uma criança extraordinária, mas nunca imaginaram que ele fosse capaz de algo tão grandioso. Até o momento em que o destino, ou talvez um capricho do acaso, decidiu colocar Miguel frente a uma situação que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou quando, em um dia aparentemente comum, a cidade foi abalada por um escândalo local. Um renomado empresário da região, Sr. Augusto Ribeiro, foi acusado de fraude e corrupção em um contrato governamental milionário. O caso tinha tomado proporções gigantescas e todos os olhos estavam voltados para o tribunal. O advogado de defesa, um homem experiente e renomado chamado Sérgio Lima, estava preparando uma defesa intransigente para o empresário. No entanto, o que ninguém esperava era que Miguel, com apenas 12 anos, se envolvesse nesse caso de maneira inesperada. Era uma manhã de terça-feira e Miguel estava acompanhando os noticiários quando ouviu um anúncio que o deixou perplexo. O advogado Sérgio Lima, do escritório Lima em Associados, havia se recusado a continuar defendendo o empresário devido a questões pessoais e éticas que envolviam o caso. O que parecia ser apenas mais um escândalo começou a ganhar novos contornos, pois o tribunal precisava de um novo advogado de defesa de última hora. Foi quando Miguel teve uma ideia ousada e, de certa forma, impensável. Ele sabia que seu conhecimento da lei era vasto para sua idade, e a ideia de um juiz, um tribunal e uma sala de audiências o fascinava. Ele não podia deixar que um homem como o Sr. Augusto Ribeiro fosse condenado sem uma defesa justa. Miguel, com sua mente afiada e sua coragem impensável, decidiu se apresentar ao tribunal. Com o apoio de seu pai, que, apesar de surpreso, reconheceu a capacidade de Miguel, ele conseguiu convencer um advogado local a representar sua causa. Não era uma ideia comum, nem sequer racional para a maioria das pessoas, mas para Miguel parecia o próximo passo natural. Ele estava pronto para mostrar ao mundo o quanto sua inteligência poderia ser mais poderosa do que qualquer preconceito sobre a sua idade. A notícia se espalhou rapidamente. Um menino de 12 anos iria atuar como advogado de defesa no maior caso judicial da cidade. As pessoas riam, zombavam e duvidavam da decisão do tribunal de permitir que Miguel fosse ouvido. Alguns acreditavam que o juiz não permitiria tal absurdo, mas o juiz, senhor Antônio Pereira, era conhecido por sua mente aberta e por ser um homem justo. No dia do julgamento, a sala de audiência estava lotada. Jornalistas de toda a região estavam presentes e as câmeras estavam ligadas para registrar o que prometia ser um espetáculo inusitado. O juiz entrou na sala com um ar solene e todos os olhos se voltaram para a entrada, onde Miguel apareceu, de terno e gravata, sua postura firme e seus olhos concentrados. O advogado Sérgio Lima, que se encontrava na sala como parte do processo de transição, olhou desconcertado para Miguel. Ele sabia que o garoto era brilhante, mas nunca imaginou que ele fosse tão corajoso a ponto de tomar a frente de uma causa tão complexa. Senhor juiz, Miguel disse, levantando-se para falar assim que o juiz lhe concedeu a palavra. Meu nome é Miguel e, apesar da minha juventude, venho para apresentar uma defesa justa para o senhor Augusto Ribeiro. Acredito que ele merece uma chance de provar sua inocência. E, para isso, venho aqui com argumentos baseados na verdade e na lógica. O juiz, embora surpreso, não interrompeu o garoto. Ele deu um breve olhar para os advogados presentes. Em seguida, voltou seu olhar para Miguel. Todos os olhos estavam voltados para o menino, que parecia estar desafiando a lógica do mundo adulto. O julgamento começou, e Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele não estava ali para fazer um simples discurso. Ele sabia que precisava ir além de palavras vazias. Ele estudou cada detalhe do caso e trouxe à tona aspectos legais que até os advogados mais experientes haviam ignorado.
Usando sua memória prodigiosa, ele citou artigos da Constituição e precedentes judiciais com uma facilidade que fazia os outros advogados olharem um para o outro, surpresos. Miguel desafiava os conceitos tradicionais da justiça, mostrando que o verdadeiro valor de um advogado não estava apenas em anos de experiência, mas na capacidade de argumentar, entender os princípios fundamentais e, acima de tudo, buscar a verdade. À medida que a audiência avançava, o juiz, que inicialmente estava cético, começava a perceber que o garoto tinha algo mais do que apenas conhecimentos legais. Ele tinha uma habilidade rara de interpretar o que estava além das palavras. Ele enxergava as falhas nas evidências, as mentiras nas testemunhas e as contradições nas declarações. Era como se Miguel tivesse uma visão aguçada do que era verdadeiro, como se ele estivesse em sintonia com o que estava acontecendo nos bastidores. Miguel, com sua inteligência imparcial e foco incansável, logo se tornou o centro das atenções, e seu desempenho na sala de audiência estava impressionando até o mais experiente dos advogados. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O tribunal estava em silêncio absoluto enquanto Miguel continuava sua defesa. Ele havia exposto um ponto crucial no caso, uma falha no testemunho de uma das principais testemunhas de acusação, um ex-associado de Augusto Ribeiro. Miguel demonstrou que essa testemunha tinha motivações pessoais para mentir e esconder evidências que poderiam exonerar o réu. Os advogados de acusação estavam atordoados. Eles jamais imaginaram que um garoto de 12 anos pudesse ser capaz de algo tão complexo. O juiz, senhor Antônio Pereira, estava perplexo. Ele havia visto muitos casos ao longo de sua carreira, mas nunca algo tão inesperado. A forma como Miguel desafiava os elementos da acusação, com tanta lógica e precisão, não era comum nem mesmo entre advogados experientes. Miguel fez uma pausa estratégica antes de continuar, como se estivesse ponderando o impacto de suas palavras. Ele estava ciente de que o jogo estava prestes a mudar e que a sala de tribunal nunca mais seria a mesma. Senhor juiz, Miguel começou, sua voz firme e calma. Até agora, os argumentos apresentados pela acusação parecem sólidos à primeira vista. Mas, quando olhamos mais de perto, podemos perceber falhas no raciocínio, omissões e até mesmo manipulação de provas. Isso é o que eu venho provar hoje. O juiz Antônio Pereira estava visivelmente impressionado. Ele ajustou seus óculos e olhou atentamente para o garoto. Sabia que, por mais incomum que fosse, não podia simplesmente ignorar a habilidade de Miguel. Ele era inegavelmente brilhante. Havia algo único em sua abordagem. O advogado da acusação, Dr. Carlos de Andrade, um homem corpulento e de voz grave, estava perdendo a paciência. Ele se levantou, tentando se manter impassível, mas sua expressão mostrava sinais claros de frustração. Senhor juiz, com todo o respeito, disse ele, tentando interromper Miguel. Este garoto não tem a mínima experiência em casos legais. Ele está apenas se aproveitando de sua memória e conhecimento acadêmico. O que ele está fazendo não passa de um show para impressionar o público. Miguel não se intimidou. Ele olhou fixamente para o advogado e respondeu com a mesma calma que o caracterizava. Dr. Carlos, a experiência vem com o tempo, é verdade, mas a verdade não tem idade. Não estou aqui para fazer um show. Estou aqui para demonstrar a verdade dos fatos. E os fatos falam por si mesmos. A sala de tribunal estava tensa. As palavras de Miguel eram afiadas como lâminas, cortando a arrogância do advogado da acusação. Dr. Carlos, sentindo o peso da resposta, hesitou por um momento antes de se sentar novamente, tentando recobrar a compostura. Miguel voltou sua atenção para o juiz, que parecia refletir sobre o que acabara de ser dito. Era evidente que a pressão estava começando a aumentar. O tempo estava passando e a defesa de Miguel estava começando a dar frutos. Miguel continuou sua argumentação, desta vez direcionando sua atenção a um documento que ele havia encontrado, algo que os advogados da acusação não haviam considerado. Ele havia revisado cada detalhe do caso, estudando cada página e cada declaração. Ele notou uma discrepância nas datas de algumas transações financeiras apresentadas como evidência. Com sua habilidade afiada para detectar inconsistências, ele rapidamente fez a ligação. Senhor juiz, disse ele, desta vez se levantando e apontando para o documento na tela do tribunal. Eu gostaria de chamar a atenção para uma pequena, mas crucial discrepância nas transações. Como o Sr. Augusto Ribeiro pode ser culpado de fraude se, de acordo com este documento, ele estava em outro estado na data em que a fraude foi supostamente cometida?
Os registros bancários não mentem. O advogado de acusação ficou em silêncio. Ele sabia que a argumentação de Miguel havia feito um furo gigantesco em sua linha de defesa. A sala inteira estava em suspense, aguardando a reação do juiz. O juiz Antônio Pereira, que até então mantinha um semblante impassível, agora parecia mais atento do que nunca. Ele se inclinou para a frente, encarando o garoto. Senhor Miguel, disse ele com uma voz grave, mas cheia de respeito. O que você está dizendo é algo que muda completamente a percepção deste caso. Por favor, continue. Miguel sorriu levemente, mas com a confiança de alguém que sabia que estava no caminho certo. Ele sabia que havia encontrado uma falha significativa na acusação e agora estava prestes a revelar algo ainda mais surpreendente. Ele continuou a examinar o caso com uma precisão imbatível e logo começou a apresentar um conjunto de evidências que até mesmo os advogados mais experientes não haviam considerado. Ele tinha em mãos uma série de gravações, mensagens e documentos que mostravam que a verdadeira fraude havia sido cometida por um grupo de funcionários de confiança do Sr. Ribeiro, e não por ele. O público começou a murmurar, surpreso com o que estava acontecendo. O juiz, com o olhar fixo no garoto, parecia incapaz de esconder a admiração crescente. Mas Miguel não estava pronto para encerrar a defesa. Ele sabia que havia mais. O que ele ia revelar a seguir mudaria tudo. Miguel sabia que tinha o tribunal em suas mãos. A sala estava tensa e todos os olhares estavam fixos nele. Cada palavra que ele proferia parecia ter o peso de uma verdade indiscutível, e à medida que ele se aproximava da última parte de sua defesa, sentia que algo ainda maior estava prestes a ser revelado. O juiz Antônio Pereira, com os olhos estreitos e as mãos entrelaçadas, observava atentamente. Ele não podia negar que Miguel estava fazendo algo único. Aos 12 anos, o garoto tinha demonstrado um domínio de estratégia jurídica e um entendimento profundo das leis que deixavam todos os presentes atônitos. Mas havia algo mais ali. Uma chama dentro de Miguel. Uma determinação implacável de provar que, com talento, não há limites para a idade. Miguel parou por um momento, olhando para a plateia, como se estivesse ponderando o que viria a seguir. Ele sabia que sua próxima jogada era arriscada, mas também sabia que era o único caminho para desmascarar a verdadeira extensão da fraude. Com um gesto calmo, ele pediu a palavra. Senhor juiz, gostaria de apresentar um novo elemento. Algo que foi passado despercebido por todos, mas que agora se torna fundamental para a resolução deste caso. Miguel levantou uma folha de papel e a colocou sobre a mesa. Esta é uma transcrição de uma conversa gravada entre dois dos principais associados de Augusto Ribeiro, e o que eles discutem aqui muda tudo o que sabemos sobre esta fraude. A sala caiu em um silêncio profundo. O advogado da acusação, Dr. Carlos, ficou imóvel. Ele sabia que se aquilo fosse autêntico, poderia significar o fim de sua linha de defesa. O juiz, que estava começando a ver a complexidade do caso se desdobrar diante dele, olhou atentamente para o papel. Havia algo estranho no ar. Uma tensão crescente pairava sobre todos. Miguel, com a calma de um veterano, continuou. Esta gravação revela uma conversa entre os senhores Júlio Almeida e Pedro Costa, ambos membros da diretoria da empresa. Eles discutem a manipulação de dados financeiros e a falsificação de documentos que incriminam o Sr. Ribeiro. E o mais interessante, eles mencionam explicitamente que ele não fazia parte do plano. Ele estava sendo manipulado. O choque foi palpável. Dr. Carlos, sem palavras, apenas trocou olhares nervosos com seus colegas. Eles tinham certeza de que a acusação contra o Sr. Ribeiro era sólida, mas aquilo que Miguel havia revelado mudava tudo. O juiz Antônio Pereira, que estava começando a sentir o peso da responsabilidade, pediu uma pausa. Ele levantou-se lentamente, sinalizando ao advogado da acusação para que se retirasse com ele para a sala reservada. Enquanto todos aguardavam o retorno, o clima na sala era de pura expectativa. Os presentes começaram a conversar entre si em murmúrios baixíssimos. Havia até quem duvidasse da autenticidade das evidências apresentadas, mas ninguém poderia negar a maneira brilhante com que Miguel as trouxe à tona. Após alguns minutos, o juiz e os advogados retornaram. O tribunal estava mais nervoso do que nunca. Antônio Pereira, agora visivelmente mais sério, chamou todos a atenção. A gravação apresentada pela defesa será agora analisada. No entanto, o que Miguel revelou é algo extraordinário. Eu nunca presenciei algo como isso em todos os meus anos de carreira. Ele fez uma pausa e olhou para o garoto, seus olhos se estreitando com respeito.
Miguel, sua compreensão da lei é impressionante. Se isso for verdade, o senhor Augusto Ribeiro será inocente. Miguel, com uma leveza quase serena, respondeu: Senhor juiz, o que mostro aqui é apenas uma parte de um plano muito maior. O senhor Ribeiro, por mais que tenha sido acusado, é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. E os verdadeiros culpados são aqueles que, como sempre, permaneceram nas sombras. Nesse momento, um novo silêncio tomou conta da sala. As palavras de Miguel ecoaram nas mentes de todos. O garoto não estava apenas defendendo o réu, ele estava atacando o sistema, desmascarando uma rede de corrupção que se estendia muito além do que ninguém poderia imaginar. O juiz parecia estar absorvendo tudo com uma calma impressionante. Ele finalmente falou: Miguel, você não é apenas um advogado brilhante. Você é um verdadeiro investigador. E a sua capacidade de argumentar e de conectar os pontos não tem precedentes. A acusação está agora em uma situação delicada e a verdade parece finalmente vir à tona. Mas, como em todo bom enredo, o que parecia uma vitória estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Dr. Carlos, já visivelmente derrotado, fez uma última tentativa desesperada de reverter o caso. Senhor juiz, gostaria de trazer à tona um novo fato. Ele parecia mais confiante agora, como se tivesse uma carta na manga. A gravação apresentada por Miguel pode ser manipulada. Não sabemos sua origem. Não sabemos se é legítima. A sala gelou. Todos os olhos se voltaram para Miguel, que permaneceu imperturbável. Ele já sabia que esse movimento estava por vir. A acusação tentaria desacreditar as evidências, mas ele já estava preparado. Dr. Carlos, disse Miguel com um sorriso leve, você realmente acha que eu não tomei todas as precauções para garantir que essas evidências sejam legítimas? Todos sabem que nos tribunais não há espaço para amadorismo. Eu trouxe não apenas a gravação, mas também o testemunho de um especialista forense que garantiu a autenticidade de cada detalhe. A reviravolta estava completa. Agora a sala estava em um frenesi. O caso havia se transformado em uma batalha intelectual entre um menino e um sistema que até então acreditava que a idade fosse uma limitação. Miguel havia mostrado que não havia barreiras para a mente brilhante. O tribunal estava em um estado de eletricidade pura, como se a própria sala tivesse sido tomada pela tensão. O juiz Antônio Pereira, agora mais atento do que nunca, permaneceu em silêncio. Seus olhos estavam fixos em Miguel, que permanecia incrivelmente calmo diante das acusações de manipulação das evidências. A reação de Dr. Carlos, porém, não era um simples golpe de desespero. Ele estava começando a levantar dúvidas reais sobre a autenticidade da prova. Miguel, no entanto, não estava disposto a ceder. Ele sabia que o confronto final estava próximo, e tudo o que ele precisava agora era mostrar que seu raciocínio estava correto e, acima de tudo, inviolável. Ele se levantou da cadeira com uma confiança que deixava claro que ele sabia mais do que qualquer um naquele tribunal. Senhor juiz, disse ele, com uma serenidade surpreendente para um garoto tão jovem, a acusação quer invalidar as provas que apresentei, mas está esquecendo de um detalhe crucial. A verdade sempre se revela, e quem tenta encobri-la se perde em seus próprios erros. Eu trouxe um especialista forense que atestou a autenticidade da gravação. Não estamos lidando com uma simples gravação, mas com um arquivo protegido, auditado, que se mantém imutável. A tentativa de desacreditar esta evidência é, na verdade, uma tentativa de distorcer os fatos. O juiz, ainda sem desviar o olhar de Miguel, pareceu ponderar suas palavras. Ele estava claramente impressionado, mas o peso da decisão ainda estava sobre seus ombros. Isso ainda não responde às alegações de que a gravação pode ter sido manipulada em outro momento. Dr. Carlos, que não queria perder a única chance de reverter a situação, continuou tentando atacar. Mas Miguel estava preparado para isso. Ele sabia que o último truque da defesa seria uma reviravolta inesperada. Seu plano estava em andamento. Dr. Carlos, disse Miguel com um sorriso que beirava a confiança de um veterano. Você está certo sobre uma coisa. A gravação poderia ser manipulada, mas não em termos do conteúdo que ela transmite. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse esperando que todos na sala fizessem as conexões. A verdadeira manipulação aconteceu antes da gravação ser feita. E quem a fez não estava esperando que a verdade viesse à tona. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado. O juiz olhou para Miguel, buscando algo em seu olhar.
Ele sabia que o garoto estava prestes a lançar uma última peça de sua argumentação, e ele precisava entender completamente antes de tomar sua decisão. Miguel, então, com calma, puxou um segundo conjunto de documentos e o colocou sobre a mesa. Dessa vez, eram registros financeiros. Ele apontou para os papéis, explicando com precisão cada número, cada transação. Era um padrão de manipulação que todos haviam ignorado até aquele momento. Ele, porém, conseguira conectar todos os pontos. O senhor Augusto Ribeiro, continuou Miguel com firmeza, não é o verdadeiro responsável por essas transações fraudulentas. Ele foi manipulado por uma rede de indivíduos que usaram seu nome para encobrir suas próprias ações ilícitas. Os documentos que apresento agora mostram claramente uma cadeia de ordens que passaram diretamente pela direção da empresa, mas não foram iniciadas por ele. A sala ficou em completo estado de choque. Dr. Carlos, que antes parecia confiante, agora se via sem palavras. O jogo havia mudado de forma irreversível. Miguel continuou com a precisão de um cirurgião. Veja aqui, ele apontou para os papéis. As assinaturas falsificadas que circulavam entre os executivos da empresa. Elas foram colocadas lá para desviar a responsabilidade de quem realmente cometeu os crimes. Mas o mais interessante, senhor juiz, é o fato de que essas assinaturas começaram a aparecer depois que um membro da alta cúpula da empresa foi subornado. E a conexão com essa pessoa, senhor juiz, leva a um dos nomes mais inesperados. O silêncio no tribunal agora era de absoluto espanto. Todos se preparavam para o nome que Miguel estava prestes a revelar. O responsável por toda a manipulação financeira é ninguém menos que o próprio advogado da acusação, Dr. Carlos. Miguel fez uma pausa dramática, permitindo que o peso de suas palavras caísse sobre todos na sala. O tribunal se encheu de murmúrios. A reação foi imediata. Dr. Carlos estava pálido. Seus olhos se arregalaram com uma mistura de raiva e surpresa. Ele tentou negar com um gesto apressado, mas Miguel estava um passo à frente. Eu tenho registros de suas transações bancárias, Dr. Carlos. Você, ao que parece, está muito envolvido nas movimentações fraudulentas que ocorreram. E, mais importante, é o senhor quem instruiu as falsificações de documentos. O juiz Antônio Pereira olhou para o acusado, agora claramente desconcertado. Ele fez um gesto para que os policiais se aproximassem de Dr. Carlos, cujos lábios tremiam de raiva. Isso é absurdo, exclamou o advogado da acusação. Você não pode provar isso, Miguel. Mas o garoto, com um olhar imperturbável, simplesmente disse: Já provei, Dr. Carlos. Os documentos falam por si mesmos. A sala ficou em um estado de absoluto caos. Alguns jurados estavam boquiabertos, outros começaram a cochichar entre si. O juiz pediu ordem, levantando a mão. Este tribunal está suspenso por 15 minutos, disse ele, levantando-se da cadeira com um semblante grave. Miguel se recostou em sua cadeira, sabendo que havia dado o golpe final. Mas o que aconteceria a seguir ainda estava por vir. O julgamento estava prestes a terminar, mas a história estava longe de acabar. O juiz Antônio Pereira pediu uma pausa no tribunal, o que deixou a sala tensa e repleta de murmúrios nervosos. As palavras de Miguel sobre Dr. Carlos estar envolvido nas fraudes ainda ecoavam nos ouvidos de todos os presentes. Era como se o próprio ar na sala tivesse se tornado mais denso, carregado de uma expectativa inquietante. Os jurados saíram da sala para se reunir, mas seus olhares, cheios de incredulidade, fixaram-se em Miguel por mais um momento. O garoto, com apenas 12 anos de idade, havia desafiado todo o sistema com uma calma quase sobrenatural. Ele sabia o que estava em jogo e que seu talento e dedicação ao estudo das leis o haviam levado até aquele ponto, mas ainda havia mais para ser revelado. Miguel não se moveu de seu lugar, seus olhos estavam fixos no banco dos réus, onde Dr. Carlos estava sendo escoltado para fora da sala. O advogado da acusação, até então tão confiante, agora estava em uma posição vulnerável, suas mãos trêmulas, enquanto ele tentava compreender como tudo o que ele havia construído havia se desmoronado diante de um garoto. Era uma ironia cruel que ninguém ali jamais esqueceria. O juiz Antônio Pereira retornou à sala com a expressão grave. A decisão ainda não havia sido tomada, mas todos sabiam que ele estava profundamente abalado. O tribunal estava prestes a continuar, mas uma reviravolta final estava prestes a acontecer. Senhoras e senhores, o juiz começou, sua voz firme, mas visivelmente cansada. Há algo mais que precisamos considerar antes de tomarmos uma decisão. O que Miguel trouxe à tona foi inesperado e complexo, mas será necessário examinar todos os fatos.
Por isso, peço que voltemos à questão central deste julgamento. Miguel, de olhos fixos, se levantou e se aproximou da mesa. Ele sabia que ainda faltava uma última peça no quebra-cabeça. Ele havia jogado as cartas certas, mas ainda não tinha revelado tudo. E o que estava por trás de toda essa manipulação, o que motivava as fraudes e quem estava realmente por trás do esquema, era o que ele precisava explicar agora. Ele olhou diretamente para o juiz e para os jurados, que estavam todos atentos, aguardando a continuação. O ar na sala parecia mais espesso, como se todos estivessem em suspense, esperando o que viria a seguir. Senhor juiz, Miguel disse calmamente, até agora falamos de documentos, transações e evidências. No entanto, existe um fator que ainda não foi completamente abordado: o verdadeiro motivo por trás das ações de Dr. Carlos. Ele não agiu sozinho e, mais importante, ele estava tentando proteger alguém de uma culpa maior. Os murmúrios começaram a crescer novamente, enquanto todos se perguntavam sobre o que Miguel estava insinuando. O juiz se inclinou para a frente, curioso, mas desconfiado. E quem seria essa pessoa? Perguntou o juiz. Miguel sorriu levemente. Ele sabia que havia chegado no momento decisivo, o momento que definiria seu futuro e o de todos os envolvidos. O verdadeiro mentor por trás deste esquema, senhor juiz, Miguel respondeu, não é outro senão o próprio dono da empresa, Augusto Ribeiro. Houve um silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para Miguel, com espanto e incredulidade. Dr. Carlos parecia estar à beira do colapso, seu rosto se tornando pálido, como se ele tivesse sido atingido por uma tempestade. Miguel continuou com uma clareza impressionante. Augusto Ribeiro usou Dr. Carlos como um peão, e os documentos que analisamos são a prova disso. Mas as transações financeiras, elas não apenas envolvem dinheiro, elas envolvem um jogo de poder, e o Sr. Ribeiro está tentando fugir das suas responsabilidades, colocando a culpa em seu advogado, que até agora estava sendo o único que sabia a verdade, mas não queria implicá-lo diretamente. O juiz não disse uma palavra, mas seus olhos estavam fixos em Miguel, como se ele estivesse absorvendo cada palavra que o garoto dizia. Os jurados estavam em total silêncio, e até mesmo os advogados da defesa pareciam surpresos com a direção que o caso havia tomado. Miguel não parou por aí. Ele se levantou e puxou mais documentos da pasta que estava sobre a mesa. Ele os organizou meticulosamente e começou a apontar cada transação, cada assinatura, cada nome envolvido, até que a história de uma fraude de escala monumental fosse completamente desvendada. Aqui, ele continuou, temos uma série de transações que não apenas envolvem o desvio de fundos, mas também uma tentativa de ocultação do lucro de atividades ilegais. Augusto Ribeiro se utilizou do poder de sua empresa para manipular dados e lavar dinheiro. Dr. Carlos foi enganado, acreditando que estava apenas sendo um defensor, quando na verdade estava sendo usado para proteger o verdadeiro criminoso. A sala estava em silêncio absoluto. O choque, a surpresa e o reconhecimento da veracidade das palavras de Miguel tomavam conta de todos. O juiz olhou para os documentos e então, lentamente, sua mão se levantou, sinalizando para a sala que o tribunal precisava de mais tempo para processar tudo o que havia acontecido. O rosto de Dr. Carlos estava em pânico, e ele parecia ter perdido totalmente o controle da situação. Seu maior medo agora era a revelação de que ele havia sido parte de um plano muito maior, uma teia de mentiras que envolvia pessoas muito mais poderosas do que ele. Miguel, por sua vez, já sabia que a batalha estava praticamente ganha. Mas ele ainda precisava terminar sua última jogada, a jogada que provaria não só sua habilidade, mas sua convicção de que a justiça sempre prevaleceria, não importa a idade ou a experiência. A tensão no tribunal era palpável. A cada palavra proferida por Miguel agora tinha o peso de uma sentença. A sala estava em um silêncio quase sepulcral, enquanto todos aguardavam o juiz Antônio Pereira tomar a decisão final. O que começou como um caso aparentemente simples de fraude agora se transformara em uma trama complexa que envolvia poderosos interesses e manipulações que ninguém havia previsto. O juiz Antônio Pereira, com sua expressão severa, olhou para Miguel, que se mantinha calmo e imperturbável, apesar da magnitude da revelação. O menino havia desmontado, uma peça por vez, a fachada de legalidade que Dr. Carlos e Augusto Ribeiro haviam cuidadosamente erguido ao longo dos anos. As evidências estavam claras, e as palavras de Miguel eram irrefutáveis. Miguel deu um passo à frente e olhou diretamente para os jurados, que estavam visivelmente abalados.
Seus olhos brilhavam com uma intensidade que era rara em alguém tão jovem. Ele sabia que a sua última cartada tinha o poder de mudar não apenas o curso daquele julgamento, mas também o futuro de muitos. Senhoras e senhores jurados, começou Miguel com firmeza, temos aqui diante de nós um caso de corrupção e manipulação que não se limita ao que foi exposto até agora. Eu não vim aqui para apenas provar que Dr. Carlos está envolvido em um esquema criminoso. Eu vim aqui para mostrar a verdade de que, mesmo quando o sistema parece falho, a justiça ainda pode ser feita. Mesmo quando os envolvidos tentam se esconder atrás de uma máscara de poder, há sempre uma maneira de expô-los. O juiz Antônio Pereira observou em silêncio a postura do garoto. Ele sabia que Miguel não estava apenas discursando, mas que estava falando com o coração e com a razão. Cada frase de Miguel parecia premeditada, cuidadosamente planejada para garantir que nenhum detalhe fosse deixado de fora. Miguel então se voltou para Dr. Carlos, que estava sentado no banco dos réus, o rosto contorcido de angústia. O advogado parecia estar completamente à deriva, como se tivesse perdido a capacidade de formar pensamentos coerentes. Dr. Carlos, continuou Miguel, sua voz suave, mas cheia de autoridade. O senhor foi usado. O senhor pensou que estava defendendo seu cliente, mas estava, na verdade, sendo manipulado por ele. O senhor acreditava que, ao seguir as ordens de Augusto Ribeiro, lá estava fazendo o que era certo. Mas agora o senhor vê que a verdade é muito mais profunda e perigosa do que o senhor imaginava. O senhor, de certa forma, também se tornou vítima nesse jogo sujo de poder e corrupção. Miguel fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem na mente de todos os presentes. Os jurados olhavam uns para os outros, como se estivessem tentando compreender a profundidade do que estava acontecendo. O senhor não está sozinho nessa história, Dr. Carlos. Eu não o vejo como um simples vilão, mas como alguém que foi manipulado por uma força maior que agora está sendo desmascarada. Mas isso não significa que o senhor está livre das consequências de suas ações. O senhor deve pagar pelo que fez. E a verdadeira justiça será feita quando todos os envolvidos, incluindo Augusto Ribeiro, forem responsabilizados por seus crimes. O clima no tribunal estava eletricamente carregado. O juiz Antônio Pereira olhou atentamente para Miguel, antes de se voltar para o advogado de defesa e para o promotor. Ele sabia que o que estava acontecendo ali era algo fora do comum. Miguel não era apenas um garoto incrivelmente inteligente. Ele estava sendo a voz da razão, da verdade e da justiça em um tribunal corrompido pelo medo e pela ganância. Finalmente, o juiz se levantou. Sua autoridade era imponente, mas havia uma leve mudança em sua expressão, como se ele estivesse sendo forçado a reconsiderar suas próprias crenças. Ele olhou para os jurados e, com uma voz firme, declarou: o tribunal se retirará para deliberar. O caso, como todos já sabem, é extremamente complexo. No entanto, acredito que a clareza das palavras de Miguel e as evidências apresentadas não deixam espaço para dúvidas. Vamos dar a todos a chance de refletir sobre tudo o que foi exposto e chegar a uma decisão justa. Com isso, o juiz se retirou da sala e a tensão cresceu ainda mais. Os jurados, visivelmente afetados, se retiraram para a sala de deliberação. Miguel, embora jovem, estava seguro de si. Ele havia feito o que deveria. Agora, o futuro estava nas mãos de outras pessoas. Dr. Carlos, sentado sozinho no banco dos réus, parecia um homem derrotado. Ele sabia que suas chances de escapar da culpa eram mínimas. As palavras de Miguel haviam desconstruído tudo o que ele havia construído ao longo de sua carreira. E, mais importante, ele sabia que Augusto Ribeiro, o verdadeiro cérebro por trás do esquema, estava em uma posição ainda mais vulnerável. A sala de tribunal estava agora em silêncio absoluto, o único som vindo dos passos dos jurados enquanto eles se retiravam para tomar sua decisão. Miguel olhou para os outros advogados, que também estavam em silêncio, observando a cena com uma mistura de espanto e respeito. Enquanto a espera pelo veredicto continuava, Miguel sabia que ainda havia um último desafio pela frente. O momento em que a justiça seria finalmente servida. Os minutos se arrastavam como horas. Miguel permanecia em silêncio, sentado à mesa, seus olhos fixos no vazio à sua frente. Ele sabia que o momento mais decisivo de sua vida estava prestes a chegar. Ele poderia ser apenas um garoto, mas dentro dele havia uma determinação imbatível. Ele sabia que a luta pela justiça estava longe de ser fácil, mas também sabia que a verdade sempre encontraria seu caminho.
A porta da sala de deliberação se abriu com um rangido suave, e os jurados entraram lentamente, com expressões tensas e sombrias. Todos os olhos no tribunal se voltaram para eles. O juiz Antônio Pereira aguardava pacientemente, mas a pressão sobre os jurados era evidente. O que estava em jogo não era apenas a liberdade de uma pessoa, mas o próprio sistema de justiça que todos ali representavam. O juiz levantou-se e falou com firmeza: Senhores jurados, chegaram a um veredicto? O silêncio se fez ainda mais profundo. Miguel sentiu a tensão no ar, como se todo o tribunal estivesse segurando a respiração. Cada um dos jurados olhou para os outros, como se aguardassem uma sinalização. Finalmente, o presidente do júri, um homem de meia idade com semblante grave, se levantou. Sua voz ecoou no tribunal, cortando o silêncio. Senhor juiz, após cuidadosa deliberação, o júri chegou a um veredicto unânime. Consideramos o réu Dr. Carlos culpado de fraude, corrupção e conluio criminoso. Os crimes pelos quais foi acusado são inegáveis, e as provas apresentadas, especialmente as de defesa de Miguel, não deixam dúvidas sobre sua participação no esquema ilícito. Miguel, que até aquele momento estava imerso em seus próprios pensamentos, sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para o réu, que agora estava visivelmente pálido, com a mandíbula tensa. O advogado parecia atônito, como se não conseguisse acreditar nas palavras que acabara de ouvir. O juiz Antônio Pereira assentiu, sua expressão séria. Dr. Carlos, você foi considerado culpado das acusações que pesam contra você. O tribunal agora passará a ouvir a sua sentença. Mas antes que o juiz pudesse continuar, uma interrupção inesperada veio da parte de Augusto Ribeiro. O homem que havia sido o verdadeiro cérebro por trás de todo o esquema levantou-se abruptamente do banco dos réus. Seus olhos estavam cheios de um olhar maligno, como se ele soubesse que o jogo estava prestes a mudar. Isso não vai ficar assim, seu garoto imbecil, gritou ele, olhando furiosamente para Miguel. Você acha que venceu? Não sabe com quem está lidando. Eu sou mais poderoso do que imagina. Isso tudo vai acabar em nada. As palavras de Augusto ressoaram pela sala, mas Miguel permaneceu calmo. Ele olhou para o homem com uma frieza que assustava, e antes que o juiz pudesse agir, o garoto se levantou. O tribunal estava tenso. Os advogados, jurados e até os oficiais pareciam ansiosos por sua reação. O pequeno advogado Mirim estava prestes a lançar a última carta de seu baralho. Miguel, com sua voz firme e clara, respondeu: O senhor pode ser poderoso, mas nada disso vai importar agora. As provas estão aqui. A sua rede de mentiras está desmoronando e a justiça vai prevalecer. Não importa o quão alto o senhor esteja, a verdade sempre aparece. O tribunal se aquietou mais uma vez. Todos estavam atônitos. O juiz, que já havia visto de tudo em sua longa carreira, estava agora diante de uma situação verdadeiramente inédita. Miguel, com apenas 12 anos, havia não só conduzido o caso com maestria, como também desafiado a maior ameaça que poderia aparecer diante dele. O próprio Augusto Ribeiro, uma figura poderosa, temida por muitos. O juiz virou-se para Augusto Ribeiro, e sua voz, quando finalmente falou, carregava uma autoridade indescritível. Senhor Ribeiro, o senhor tentou corromper o sistema, manipular os eventos a seu favor. Mas hoje a verdade foi exposta. O veredicto é claro e as consequências para o senhor serão severas. Augusto Ribeiro, percebendo que seu reinado estava prestes a cair, tentou se segurar, mas a impotência em seus olhos era inconfundível. As provas contra ele eram incontestáveis. Ele sabia que as peças do quebra-cabeça agora estavam no lugar e que não havia mais como escapar. O juiz fez um gesto, indicando que o tribunal estava pronto para encerrar aquela fase do processo. Sentença será dada em breve, mas saibam que a justiça, embora demore, sempre prevalece. A todos aqui presentes, a verdade venceu hoje, e todos deverão pagar pelo que fizeram. A justiça não será mais ignorada. Com essas palavras, o juiz deu por encerrada a sessão. O tribunal estava em completo silêncio. Todos os olhos se voltaram para Miguel, que agora, com um leve sorriso no rosto, sabia que o maior desafio havia sido vencido. Após o tribunal ser oficialmente encerrado, o burburinho nos corredores do edifício parecia não ter fim. Jornalistas, advogados, policiais e cidadãos comuns se amontoavam, tentando entender como um garoto de 12 anos havia conseguido vir à tona com tantas informações cruciais e manipulado um caso tão complexo. O nome de Miguel estava em todos os jornais e logo suas fotos começaram a se espalhar pelo mundo. Mas para ele nada disso importava. Miguel não estava ali pela fama ou pelo reconhecimento.
Ele queria, acima de tudo, garantir que a justiça fosse feita, e isso ele havia conquistado com um esforço incansável. O peso da vitória não lhe trouxe euforia, mas sim um sentimento de serenidade, como se estivesse apenas cumprindo uma missão. Seu pensamento estava à frente do presente. Ele sabia que a batalha não se limitaria à sala do tribunal. Outros desafios se apresentariam. Logo depois da sentença de Augusto Ribeiro, Miguel foi abordado por muitos advogados e políticos influentes que, impressionados com sua habilidade, queriam fazer parte do seu futuro. Alguns viam nele um potencial líder, enquanto outros, mais céticos, queriam usá-lo para seus próprios interesses. Mas Miguel permaneceu firme, agradecendo pela atenção, mas deixando claro que seu compromisso era com a verdade e não com a política ou o poder. A justiça não tem preço, disse ele com a mesma serenidade que o tornara famoso. Não pode ser comprada ou manipulada por ninguém. Enquanto Miguel deixava o tribunal ao lado de seu pai, Pedro, ele sentia a pressão do mundo nos seus ombros. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. O garoto, que já era um gênio, agora se via como um símbolo de integridade e coragem. A expectativa em torno dele estava crescendo a cada segundo. Você fez um excelente trabalho, filho, Pedro disse, com a voz embargada. Ele estava orgulhoso, mas também preocupado. Miguel estava crescendo rápido demais. O pai sempre soubera que ele era especial, mas o que acabara de acontecer parecia surreal. O peso de uma responsabilidade imensa acabara de ser colocado sobre os seus ombros. Miguel olhou para ele com um sorriso discreto, mas seu olhar era intenso. Papai, tudo o que fiz foi tentar corrigir o que estava errado. Não é sobre mim. É sobre o que é certo e justo. Não podemos permitir que os poderosos abusem da lei. Pedro, embora emocionado, sabia que Miguel estava certo. O mundo precisava de mais pessoas como ele, que não tinham medo de lutar pelo que era certo, mesmo quando as odds estavam contra eles. Enquanto saíam do tribunal, uma multidão os esperava. Jornalistas, fotógrafos e até alguns curiosos queriam saber mais sobre o garoto que havia surpreendido o mundo. Miguel não estava acostumado a esse tipo de atenção, mas não se deixou afetar. Ele sabia que a sua missão era mais importante do que a fama ou o reconhecimento. Como você se sente agora, Miguel? Perguntou uma repórter segurando uma câmera na mão. Miguel olhou para ela, seus olhos penetrantes e tranquilos, como se nada pudesse perturbá-lo. Eu me sinto aliviado. A justiça foi feita, mas a luta está longe de terminar. Existem muitos outros casos, muitas outras injustiças a serem corrigidas. Este é apenas o começo. Suas palavras ressoaram na multidão e o murmúrio cresceu. Ele não estava falando apenas para os presentes ali, mas para todos que estavam assistindo ao julgamento e ouvindo seu discurso. Miguel estava se tornando a voz de uma nova geração de advogados, aqueles que seriam guiados pela verdade e não pelo poder ou pelas conveniências. Enquanto a caminhada até o carro era lenta, devido ao número de pessoas tentando se aproximar, Miguel percebeu algo diferente. Ele não estava apenas recebendo aplausos, ele estava começando a perceber o verdadeiro poder que tinha. Ele poderia moldar o futuro da justiça, não de maneira egoísta, mas com um compromisso imenso de mudar as coisas para melhor. Pedro, observando o filho, pensava em como ele sempre soubera que Miguel era um prodígio, mas a realidade daquela situação era maior do que ele imaginava. A ambição do filho, sua visão de mundo e, acima de tudo, sua coragem eram impressionantes. Ele sabia que o mundo estava à espera de Miguel e ele não poderia mais protegê-lo da magnitude da vida que se aproximava. Miguel, no entanto, não se deixava levar pelo peso da expectativa. Ele estava ciente de que o que havia acabado de realizar era apenas o início. Como advogado, como defensor da justiça, ele tinha uma longa jornada pela frente. Muitos mais casos de corrupção, de manipulação e de abuso de poder precisariam ser enfrentados. Mas Miguel estava pronto. Ele sabia que a verdade, por mais difícil que fosse de alcançar, sempre encontraria um caminho. O que Miguel não sabia ainda, no entanto, era que o maior teste da sua vida estava apenas começando. Uma sombra do passado começava a se aproximar, uma ameaça que ele ainda não conseguia compreender completamente, mas que logo descobriria ser uma das maiores ameaças que a sua jornada de justiça já enfrentaria. O futuro de Miguel estava diante dele, cheio de desafios, mas também cheio de possibilidades. Enquanto Miguel começava a se acostumar com a fama e atenção que lhe vinham de todas as partes, uma sombra do seu passado começava a se formar, silenciosa e implacável.
Ele sabia que a batalha pela justiça não se limitava às vitórias que ele já conquistara, mas a sua vida estava prestes a ser desafiada de uma forma que ele jamais imaginara. Era uma noite tranquila quando Miguel recebeu uma carta inesperada. O envelope estava lacrado com um selo antigo e a caligrafia no rosto da carta parecia familiar. Quando ele abriu o papel, seus olhos se estreitaram ao ler as palavras que ali estavam. Era uma carta que ele jamais imaginou receber. Miguel, você tem mais do que imagina em suas mãos. Suas vitórias na corte não são o fim, mas o início de algo muito maior. Eu conheço sua verdadeira origem e o que você pode fazer. O jogo está prestes a mudar. Prepare-se para as consequências. A carta não tinha assinatura, mas a ameaça que ela continha era clara. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem estava por trás disso? O que significava sua verdadeira origem? E o que seria esse jogo que estava prestes a mudar? Miguel passou a noite em claro, refletindo sobre o conteúdo da carta e tentando entender o que ela significava. Algo estava acontecendo, e ele sentia que a pessoa que havia enviado sabia mais do que deveria. Com sua mente afiada, Miguel percebeu que esse não era o primeiro sinal de que algo mais profundo estava acontecendo ao seu redor. Ele sempre soubera que não seria apenas um simples advogado, mas algo mais importante. Mas agora, ele começava a questionar até onde ele realmente estava preparado para ir. Na manhã seguinte, Miguel decidiu visitar o escritório de seu pai. Pedro, que sempre tinha sido um homem prático, notou rapidamente que algo estava incomodando seu filho. O que aconteceu, Miguel? Perguntou Pedro, observando o olhar preocupado de Miguel. Miguel hesitou por um momento, mas então entregou-lhe a carta. O que acha disso, pai? Perguntou ele, seu tom carregado de incerteza. Pedro leu a carta em silêncio. O rosto dele se tornou sério à medida que ele passava os olhos pelas palavras. Quando terminou, ele olhou para Miguel, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eu. Eu não sei o que isso significa, disse Pedro, finalmente, com uma expressão tensa. Mas sei uma coisa. Alguém está tentando assustá-lo. Essa pessoa sabe algo, Miguel, algo que talvez você ainda não esteja pronto para entender. Miguel se sentou à mesa, a mente trabalhando rapidamente. Ele sabia que essa não era uma ameaça comum. O fato de a carta ser anônima não fazia sentido, mas o conteúdo dela parecia ter informações muito específicas sobre ele. Quem seria essa pessoa e o que ela queria dele? Pai, você acha que isso tem algo a ver com os casos que venho lidando? Miguel perguntou, mais para si mesmo do que para Pedro. Ele sentia que havia algo muito maior acontecendo por trás de sua luta pela justiça, algo que ele ainda não conseguia ver com clareza. Pedro olhou pela janela do escritório, como se tentasse encontrar respostas nas ruas movimentadas lá fora. Ele sabia que Miguel estava mais envolvido do que qualquer um poderia imaginar, mas havia algo mais sombrio e complexo em tudo aquilo. Talvez o que você esteja enfrentando vá além do que você imagina, Miguel. Este é um jogo de poder, e você é apenas uma peça nesse jogo. Mas ao mesmo tempo, você tem o controle de suas próprias ações. Não podemos nos deixar levar pelo medo ou pela dúvida. Precisamos entender quem está atrás disso antes que seja tarde demais. Miguel, apesar da tensão, sabia que seu pai estava certo. Se ele queria realmente desvendar a verdade, precisaria se aprofundar ainda mais nos mistérios que estavam à sua frente. Sua habilidade de argumentar e sua mente afiada poderiam ser seus maiores aliados. Mas ele também sabia que precisaria ser cauteloso, pois o perigo estava mais próximo do que ele poderia imaginar. Enquanto eles conversavam, uma mensagem apareceu no celular de Miguel. Ele olhou para o número desconhecido na tela e hesitou antes de atender. Miguel, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O jogo começou e você não pode parar agora. A única pergunta que resta é: você está pronto para descobrir a verdade? A voz no outro lado da linha era fria e as palavras soaram como uma ameaça velada. Miguel engoliu seco, seu coração batendo forte. Ele sentia que estava sendo arrastado para algo que estava além de seu controle. Mas uma coisa ele sabia com certeza: ele não iria se deixar dominar pelo medo. Ele precisava saber quem estava tentando manipular sua vida, quem estava tentando quebrar sua confiança na justiça. E com isso, ele começou a se preparar para o maior desafio de sua vida. O futuro estava incerto, mas uma coisa estava clara: Miguel não desistiria tão facilmente. Miguel não conseguia mais dormir. A cada dia, a pressão aumentava, e a carta misteriosa que ele havia recebido ainda pairava sobre sua mente como uma sombra.
Seu senso de justiça, sempre afiado, agora estava em alerta total. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que não poderia ignorar. Mas o quê? Naquele dia, algo mudou. Miguel estava se preparando para mais uma audiência importante quando recebeu uma mensagem enigmática, desta vez de um número que ele não reconhecia. O texto dizia: Você está mais perto da verdade do que imagina. Vá até o tribunal, mas olhe ao seu redor. A resposta está lá, mas você precisa ver além do óbvio. Era o tipo de mensagem que só adicionava mais mistério à situação. O tribunal, onde ele tinha se tornado uma estrela, agora parecia o centro de um enigma impossível de resolver. Mas algo dentro de Miguel dizia que o momento de confrontar esse mistério tinha chegado. Ele se dirigiu para o tribunal com uma sensação de urgência que nunca tinha experimentado antes. Ao entrar na sala de audiência, tudo parecia estar como sempre. Os advogados em seus lugares, os jurados atentos, o juiz aguardando pacientemente. Mas algo estava fora de lugar. A atmosfera estava carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Miguel se sentou, mas ao invés de focar no caso diante dele, seus olhos começaram a procurar sinais, pequenas pistas que poderiam desvendar o mistério por trás da mensagem. Ele sabia que havia algo mais grande em jogo. Ele olhou para os rostos dos presentes, analisando cada reação, cada movimento. Foi então que ele viu uma figura familiar, quase imperceptível entre a multidão. Era alguém que ele jamais imaginou ver ali, seu próprio pai, Pedro, sentado entre os jurados. Mas por que ele estava ali? Não havia razão para que Pedro fosse parte do caso. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado. O juiz então bateu o martelo, começando o processo. Senhor advogado Miguel, o senhor tem a palavra, disse o juiz, mas sua voz parecia mais distante do que nunca. Era como se Miguel estivesse preso em uma ilusão. Miguel se levantou lentamente, seu coração batendo mais rápido à medida que sua mente tentava entender o que estava acontecendo. O que seu pai fazia ali? E, mais importante, por que ele parecia estar tão calado, tão escondido? Miguel olhou para o banco dos réus. O réu, um homem de aparência imperturbável, estava ali sem mostrar sinais de culpa. Mas algo em seu olhar revelou mais do que ele estava disposto a admitir. Era como se ele estivesse esperando algo. Esperando Miguel. O jovem advogado respirou fundo, tentando manter a calma. Ele não poderia mostrar qualquer sinal de fraqueza. Ele precisaria usar toda a sua habilidade para navegar nesse jogo de poder e manipulação. Ele começou a falar, suas palavras afiadas como lâminas cheias de argumentos que desconstaram todos na sala. Sua lógica era impecável, suas conclusões irrefutáveis. No entanto, o réu permaneceu impassível. E então o momento chegou. O juiz, que havia assistido à defesa de Miguel em silêncio, de repente levantou a cabeça e disse com uma expressão grave: Senhor Miguel, tenho algo para lhe mostrar. A verdade sobre este caso vai além do que o senhor imagina. O seu pai, Pedro, ah, é mais do que um simples espectador aqui. Ele é o verdadeiro responsável por este processo. Este caso nunca foi sobre justiça, mas sobre manipulação. A vítima aqui é alguém que você conhece bem. Miguel congelou. As palavras do juiz soaram como um golpe. Seu pai. O responsável? O que isso significava? O que estava acontecendo? O juiz se levantou e, sem esperar por mais reações, abriu um compartimento secreto dentro de sua mesa. Ele retirou um envelope envelhecido e entregou a Miguel. No momento em que o jovem advogado abriu o envelope, seu rosto empalideceu. Dentro estava uma foto antiga, de um jovem Pedro, mas não era a foto de um simples advogado. Era a foto de alguém muito mais poderoso, alguém envolvido em esquemas que Miguel jamais poderia imaginar. Seu pai não apenas influenciou este caso, continuou o juiz, ele foi o verdadeiro arquiteto de tudo isso. Mas por quê? O que você não sabe é que este caso é uma armadilha, uma teia de mentiras que foi montada ao longo de anos. E você foi a última peça dessa trama. O choque que Miguel sentiu foi imenso. Ele olhou para seu pai, que agora estava de pé, como se soubesse que o momento de tudo ser revelado havia chegado. Pedro olhou para Miguel com uma expressão de arrependimento, como se estivesse esperando o pior. Miguel, meu filho. Pedro começou, sua voz carregada de dor. Eu sei que tudo isso é difícil de entender. Mas você precisa saber a verdade. Fui envolvido em um jogo perigoso, um jogo de poder que não tinha como escapar, mas agora você está aqui e eu não posso mais esconder nada de você. Miguel sentiu uma mistura de raiva e desilusão.
Ele tinha dedicado sua vida à justiça, acreditando que seu pai era uma pessoa íntegra. Mas agora ele entendia: o verdadeiro inimigo estava mais perto do que ele imaginava. O jovem advogado respirou fundo, olhando para o juiz e para seu pai. Ele estava no centro de uma trama que ultrapassava qualquer entendimento simples de certo e errado. Mas agora, com a verdade diante dele, ele sabia o que precisava fazer. Com a cabeça erguida e o coração pesado, Miguel tomou a palavra novamente, desta vez não para defender um caso, mas para desafiar o sistema inteiro. A justiça será feita, mesmo que isso signifique enfrentá-la em seus próprios termos. E assim, com coragem inabalável, Miguel se preparou para enfrentar a maior batalha de sua vida, não apenas pela justiça, mas também pela verdade.